porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E o livro de Mateus, capítulo 18, declara: aonde 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele está presente. E eu estou diante de homens e mulheres que invocam o nome do Senhor. E Deus conhece o teu coração e ouve as tuas orações. Glória a Deus. Aleluia. Amados, quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração nessa noite. Amém? Quantos têm grandes expectativas em Deus aqui? Quero ver. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Vou pedir para o Eliel adorar o Senhor com mais uma canção, Deus de Milagres. E você que sabe essa canção, faça dela a sua oração nesta noite. Aí na sua casa também, em nome do Senhor Jesus. Comece, eu sei que você já está adorando o Senhor, mas nesse momento agora eu peço que o Espírito Santo de Deus entre aí dentro desse quarto, na sala, dentro dessa empresa, neste local de trabalho, e que o Espírito Santo de Deus venha manifestar poder e autoridade sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Oh, Santo, Santo é o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Se você crê nisso, comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Transforma, Senhor. Transforma a vida deste homem e desta mulher. Quem tu és. Oh, vem sobre nós, Espírito do Deus vivo, e sopra sobre este lugar, sopra dentro desta casa agora, neste local de trabalho. Manifesta o teu poder, Senhor. Sopra, 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 sopra. Avivamento. mulheres famintos pela presença do Senhor. Homens e mulheres que nestes dias querem mais de Deus, experiências sobrenaturais com Deus. Aleluia.
Amados, esta manhã, lá no nosso quartinho de oração, eu estava preparando a palavra de Deus. Me assentei para preparar um sermão para esta noite. E essa música cantava dentro de mim. Já faz uns 2 dias que essa canção, ela fica cantando dentro do meu coração. Parece que eu não acho o botão de desligar. Ela fica repetidamente. E às vezes eu estou ali cantando essa canção. Então quando eu me assentei para preparar a palavra, eu disse comigo mesmo, vou ouvir essa canção mais uma vez. Acessei o canal e coloquei esta canção e comecei a meditar em tudo que Deus faz. E meditando nessa canção, na letra dessa canção, eu creio num Deus de milagres. Alguém aqui crê num Deus de milagres? Você aí na sua casa crê num Deus de milagres? Eu creio num Deus de promessas. Alguém crê num Deus de promessas? Aleluia! Alguém crê que Deus abre caminho no deserto e é luz na escuridão? Então estamos juntos. Estou pregando para o público certo. Eu creio nesse Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e tudo que nele há. Para mim, os céus e terra dão testemunho da sua grandeza e do seu poder. Amém, amados? Amados, olhando para as narrativas bíblicas, eu vejo Deus forte e poderoso. O Deus que mandou dilúvio sobre a terra. Mas ao mesmo tempo que Ele manda dilúvio sobre a terra, Ele protege e guarda a família no interior de uma arca. Ele protege em meio a uma tempestade, em meio às águas torrenciais. Ele protege uma família dentro da arca. Para mim, Ele é o Deus que se manifesta, assim como se manifestou na vida de Moisés. Ele se manifesta na vida de Moisés dizendo, eu sou. Moisés perguntava para o Senhor, Senhor, qual é o teu nome e o que direi para Faraó? Diga a Faraó que eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus do impossível, que liberta o povo do cativeiro. Havia um povo escravizado, havia um povo que estava oprimido, mas Deus ouviu o clamor desse povo e levantou Moisés. Moisés, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Eles vão conhecer o grande eu sou. É o Deus que abre caminho nas águas, no mar vermelho. É o Deus que guia e que direciona aquela multidão de pessoas pelo deserto. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Ele alimentou multidões em pleno deserto. Em pleno deserto, água brotou para saciar a sede de multidões. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus do impossível. E meditando de manhã cedo, ouvindo esta canção, vinha essas imagens ao meu coração. E naquele momento eu senti uma presença poderosa de Deus e Deus se manifestando, mostrando através das narrativas e dos personagens bíblicos que Ele está atuando, que Ele está manifestando o poder dEle. Amados, foi assim também na vida de Josué. Através da vida de Josué, eles atravessaram as águas do rio Jordão, derrubaram muralhas, desbarataram exércitos, fez o sol parar. Amados, é o poder de Deus cuidando e agindo a favor do povo. Um Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus que abre caminho em pleno o deserto. Levou esse povo a conquistar uma terra que não era deles, um território, cidades fortificadas, a derrubar gigantes. Amados, um Deus que não está limitado pelo tempo,
um Deus que não está limitado pelas leis da física, um Deus do ontem, de hoje e de amanhã, um Deus que é eterno, Ele é a eternidade. Glória a Deus. Ele não conhece o ontem, o hoje e o amanhã, tudo para Ele é o Deus da eternidade. E assim como Ele foi na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, assim como Ele operou maravilhas no meio do povo de Deus, hoje Ele opera maravilhas na tua vida, hoje Ele opera maravilhas na tua vida. Eu creio nesse Deus de milagres, nesse Deus poderoso. Amados, e meditando esta manhã, orando e preparando esse esboço, e aí quando a canção ia tocando, Deus ia falando ao meu coração, que Ele se apresentou entre nós, através do Seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Se manifestou entre nós, através do Seu unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, o nome a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa. Jesus Cristo é o Senhor. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. Moisés foi usado para libertar um povo que estava cativo, um povo que estava oprimido. E naquele momento que eu estava meditando nesta palavra, Deus falava assim para mim: Jesus Cristo é. Eu usei a vida de Moisés, mas Jesus Cristo é. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, declara: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E naquele momento eu via cenas de pessoas que estavam aprisionadas em cativeiros espirituais, em cativeiros emocionais, no cativeiro dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição. E Jesus falando no meu coração: eu tenho a chave de todas as prisões e ponho em liberdade aqueles que estão oprimidos, porque eu sou um Deus de milagres. Eu fiquei meditando nesse texto de manhã cedo, e veio a imagem de pessoas que estão aprisionadas em cadeias espirituais, estão sofrendo uma opressão maligna, pessoas que estão dentro de cativeiros emocionais, estão presos dentro de um quarto e não conseguem sair de lá. Pessoas que estão presos dentro de vícios e querem sair dos vícios, e Jesus falando assim: eu sou um Deus de milagre e eu tenho a chave de todas as prisões. Mas eu vi também que tem vidas que preferem permanecer dentro dessas prisões, tem vidas que não querem sair para fora, tem vidas que preferem permanecer dentro do cativeiro. E nessa noite o Senhor Jesus está falando: filho, filha, vem para fora. Filho, filha, vem para a liberdade, porque eu morri na cruz para te dar liberdade. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, no nome de Jesus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Em pleno deserto das aflições, eu estou enfrentando um deserto, a minha alma está seca, estou numa terra árida, eu estou no deserto, pastor, o que eu vou fazer? Ele se apresenta para nós como o bom pastor, e o bom pastor guia as ovelhas pelo deserto.
O bom pastor, como declara em Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, Ele me guia pelo deserto, Ele cuida de mim, Ele me protege. Aleluia, Ele está ali do seu lado, cuidando de você, cuidando da tua alma. Ele é, Jesus Cristo é, Ele é o eterno, Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É a nuvem que traz direção para a minha vida e para a tua vida, porque no deserto uma nuvem pairava sobre eles, e quando essa nuvem se movimentava, era hora do povo desmontar a tenda e seguir a direção da nuvem. E no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, a palavra do Senhor declara: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele é o caminho, Ele é a direção. Então eu preciso, você precisa estar embaixo dessa nuvem que se chama Cristo Jesus. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos direcionar para dentro do coração do Pai. Aleluia, é o nosso Deus de milagres, é o nosso Deus de promessa, o nosso Deus de maravilhas. Assim como o povo no deserto, que tinha uma coluna que ardia em chamas durante a noite, que brilhava em densa escuridão. O texto de Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, declara: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia! Jesus é a luz que brilha sobre a minha vida e sobre a tua vida, e nessa noite, que essa luz entre aonde há escuridão, que essa luz entre dentro dessa casa, nesse trabalho, na tua vida, na tua família, e que toda escuridão seja agora lançada por terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amados, Ele faz cessar a escuridão. Eu vejo como um farol que está brilhando durante a noite. O mar está revolto e o barco está dentro daquele mar, e as rochas estão apontadas para o barco. E aquele homem segurando o timão daquela embarcação, e ele fala: o que eu vou fazer agora? O que será da minha vida nesse mar? E as pedras estão pontiagudas, mas de repente, lá distante, muito distante, ele enxerga uma pequena luz que começa a brilhar, e essa luz cria um facho, ela cria um caminho em pleno mar revolto, e aquele homem que está segurando aquele barco, ele começa a seguir em direção àquela luz, em direção àquele caminho, desviando das pedras, desviando das dificuldades. É o Senhor te guiando, é o Senhor te tirando das trevas e te chamando para a luz. Esse é o Deus que creio, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que abre portas aonde não há portas, um Deus que abre caminhos aonde não há caminhos. Se você crê nisso, dê um glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Ele é nuvem no deserto, Ele é a luz na escuridão, é o pão vivo que desce dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 6 declara: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ou seja, para quem tem fome de Deus, para quem tem sede de Deus, Ele tem pão para te dar, Ele tem água para que você beba. Mas para aqueles que estão famintos, para aqueles que estão sedentos, o povo no deserto experimentava o maná que descia dos céus, e dali eles faziam o pão, e Deus os alimentava. E aí Jesus declara no Novo Testamento: eu sou o pão vivo que desce dos céus.
E nesse texto ele está falando assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, se você tem fome e sede, quero dizer que o Senhor Jesus tem pão fresquinho para te dar, tem água para que você beba, no nome do Senhor Jesus. Deus, através de Moisés, ele abriu o mar vermelho, e o povo passou em seco. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, filho, filha, estende as tuas mãos para mim, pegue na minha mão, porque eu não vou abrir o mar, você vai passar por cima dele, você vai passar andando sobre as águas, porque eu sou um Deus de milagres, eu sou o Deus de promessa, um Deus de maravilhas. Então ele pega em nossas mãos e nos faz andar sobre as águas. Aleluia! Assim como Pedro, que naquele momento que ele viu o Senhor Jesus, ele falou: se é o Senhor, permita que eu vá até onde você está. Então vem, Pedro. Nessa noite ele está chamando: ei, vem na minha direção. Saia desse barco da incredulidade, sai desse barco do achismo, da crítica, da arrogância, e vem para a presença do Senhor. Ele tem mais para a tua vida, Ele tem sobrenatural para a tua casa. Porque o Deus que nós lemos lá no livro de Gênesis é o Deus que está operando hoje em nosso meio, é o Deus que faz maravilhas em nosso meio. Esse é o Deus que nós cremos. Assim como Josué, que foi um instrumento de Deus para conduzir o povo à conquista, para conduzir ao povo, às promessas de conquistar uma terra, nosso Deus é um Deus de promessas. Existem milhares de promessas para a minha vida e para a tua vida, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém falou amém, então eu recebo só para mim. Existem várias promessas, de Gênesis a Apocalipse, para a minha vida e para a tua vida. São milhares e milhares de promessas. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, e eu tenho a certeza que Ele quer que você conquiste as promessas. Eu tenho certeza que Ele quer que você se levante nessa noite para conquistar promessas que Ele tem para a sua vida. Amém, amados? Quantos têm promessa de Deus? Então seja um conquistador. Em nome do Senhor Jesus, profetizo que você vai tomar posse dessa terra. Aleluia! Ele te pega em uma margem, na margem que muitas vezes você está numa velha vida, numa velha natureza, dentro de um conformismo, e te leva para uma outra margem, para uma margem de uma terra nova, para uma terra de promessa. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que te leva a derrubar muralhas. Quais são as muralhas que estão se levantando na tua vida? Quais são os obstáculos que o inimigo tem colocado contra a tua vida? Amados, o Deus que nós servimos, Ele derruba muralhas. O Deus que nós servimos é um Deus que derruba gigantes. O Deus que nós cremos é um Deus que não há limites. Não há limites para Deus. Porque a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 1, versículo 37, declara: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. É nós que estabelecemos limites para Deus agir em nossas vidas. Deus, até aqui está bom, porque eu estou no controle. Não, também não pode ser assim, né, Deus? Tudo não. Domingo, quem sabe? Nós que limitamos o agir de Deus. A incredulidade muitas vezes assalta a nossa fé. A palavra que é ministrada, o diabo vem e rouba, lançando dúvidas, falando assim: será? Será?
Será que realmente Ele é um Deus de milagres? Será que Ele é um Deus de promessas, um Deus que abre caminho no deserto? Ele trabalha com a dúvida e muitas vezes Ele rouba a nossa fé, lançando incredulidade em nossos corações, lançando a dúvida na nossa mente. Muitos são paralisados pelo medo, se escondem dentro de um quarto ou em uma casa com medo do amanhã, com medo do que será da minha vida. Amados, se nós lermos e crermos na palavra, Provérbios 28:1 diz que os justos são ousados como um leão. Então eu não vou ter medo, mas eu vou avançar, porque os justos são ousados como um leão, e eu creio nessa palavra, e eu tomo posse dessa palavra. Não vou deixar o medo me paralisar, porque eu creio num Deus de milagres. O nosso intelecto, muitas vezes, ele trabalha em nós, fazendo a gente se parecer bom demais. Esse que é o problema, porque muitas vezes nós ouvimos uma palavra, mas não recebemos essa palavra, porque estamos como um jurado, como se fosse um show de calouros, prontos para avaliar se vamos dar o nosso like ou o nosso dislike. Estamos com um compêndio bíblico do lado para refutar todas as palavras mencionadas nessa noite, porque a palavra não entra num coração rochoso, porque o intelecto humano dominou e a pessoa fala: eu sou bom demais, eu sou muito inteligente, eu sou muito esperto, eu não preciso de você, Deus. Parece que quanto mais inteligente, mais conhecedores nos tornamos, parece que Deus se torna mais distantes. Por quê? Por quê? Eu estou falando isso porque me converti há 25 anos, tem um pastor que eu conheço há 25 anos, quando eu me converti, já pregou aqui várias vezes na igreja, com uma fé simples, genuína, aquele homem sempre caminhando na presença de Deus, sempre seguindo a direção de Deus, com a Bíblia surrada embaixo do braço, com os joelhos calejados, mas não se estriba no próprio conhecimento, não se estriba no intelecto humano, mas sim se apoia e se deita na presença do Senhor, e chora na presença de Deus. É como crianças que, quando são pequenas, acreditam nas histórias dos seus avós e dos seus pais, mas quando crescem, botam o dedo no nariz dele e falam assim: eu não preciso mais ouvir as suas histórias. O intelecto dominando e roubando tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer agir na tua vida como um Deus de milagre, mas o teu intelecto está falando: não, Deus, nós já somos bons demais. Procuramos livros de autoajuda, mas não procuramos a ajuda do alto. Procuramos vídeos de autoajuda, mas não procuramos a ajuda do alto. E no Salmo de número 121, no versículo 1 e 2, declara: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o teu socorro, a tua segurança, a tua ajuda, ela vem do alto, a tua ajuda vem de Deus. Mas para isso eu preciso mergulhar e buscar e depender dEle. E na maioria das vezes eu não quero depender de Deus, eu não quero mergulhar de Deus, porque a internet me consome, porque eu sou consumido pelas coisas desse mundo. Muitos estão preocupados com os debates, mas não estão preocupados com as vidas que estão perecendo. Muitos estão preocupados em criticar, e eu já disse isso uma vez: aquele que critica, ele não pode ajudar ninguém,
porque ele está ocupado apontando o dedo, quando deveria estar estendendo as mãos. Estamos mais preocupados com os nossos sentimentos do que abrir mão dos sentimentos. Está doendo aqui dentro, está ferindo, mas eu decido abrir mão dos meus sentimentos. Deus, faça em mim a tua vontade. Mesmo que eu tenha direito, eu abro mão dos meus direitos, porque o servo não tem direito na casa do Senhor. E nós somos servos do Senhor. Muitos estão preocupados com a vida, com a minha vida. A minha vida, eu tenho que curtir a minha vida, mas não querem abrir mão da vida. E em Mateus capítulo 16, no versículo 25, declara: pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem quer perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Desde o momento que me converti com 19 anos de idade, eu tomei a decisão de abrir mão da minha vida, para viver a vida de Deus em mim. Porque esse mundo passa. Ontem eu tinha os meus 20, agora já tenho meus 45. Então o que é a vida? Eu prefiro viver a vida de Deus. Eu prefiro encontrar a vida de Deus em mim. Amados, quando nós falamos de oração, esses dias, agora estamos numa campanha de 52 dias. E quando nós falamos de campanhas, de orações no monte, de jejum, quando nós falamos de Deus ter tudo de você, Deus estar no centro da tua vida, para alguns soa como fanatismo. Ah, esse povo é fanático. Não precisamos subir no monte, nós podemos buscar Deus em qualquer lugar. Com certeza, concordo plenamente. Mas o problema é que você não busca Deus em lugar nenhum. Vocês já perceberam que nós estamos vivendo uma época, que falam tantas canções de intimidade? Ai, eu tenho intimidade com Deus. Ai, Deus está no meu secreto. Ai, eu estou lá no quartinho. Ai, eu estou mergulhadinho. Ai, eu estou escondidinho. Mas o que nós mais vemos é pessoas vazias de Deus, que estão cantando com os lábios, mas que não conseguem viver. Pessoas que falam, estou jejuando. Jejuar para quê? Cristo já morreu na cruz e já pagou o sacrifício. Jejuar, amado, sabe para quê? Não é para mudar Deus, é para que eu mude meu caráter. É para que eu possa me quebrantar diante dEle, para que eu possa subjugar a minha carne e dizer: Deus é maior. Para que oração? Para que orar todo o tempo? Você chega lá, os pastores falam: tem que orar, orar, orar. Porque a Bíblia ensina: vigiai e orai. A Bíblia ensina em vários pontos, Efésios capítulo 6, orai em todo o tempo, orai em espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala: orai sem cessar. Ou a gente vive a Bíblia ou joga esse livro pela janela. Mas eu prefiro guardar esse livro embaixo do meu braço, embaixo do meu travesseiro. Como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu prefiro ficar acreditando na palavra do Senhor. Então, muitas vezes, quando nós falamos isso, parecemos crentes fanáticos, ignorantes, sem bagagem teológica. Meu Deus, tudo que eu quero é viver mais de Deus na minha vida. Tudo que eu quero é mais da presença do Senhor. Interessante que o Deus de milagre, de promessas e que abre caminho no deserto, quando você olha para as narrativas bíblicas, Ele se apresenta para os simples, os humildes, os famintos e sedentos e aos pequenos. É para esse grupo de pessoa que Ele manifesta poder, que Ele manifesta graça, que Ele manifesta milagres.
Porque de repente você lê nos textos, você vê João Batista. Quem era João Batista? Uma vara agitada pelo vento. Um homem que estava em pleno deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, que estava anunciando uma palavra que não dá ibope, porque ele estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não, pastor, essa palavra aí não vai atrair multidões. Era esta a palavra que ele estava anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E foi para este homem que o Senhor Jesus se apresenta. Assim também como os discípulos, ele chama os discípulos para junto de si. Alguns pescadores, o outro cobrador de impostos, eram homens que não tinham uma profundidade nas leis, não tinham uma profundidade como os rabinos, como os fariseus, como os saduceus, mas foi esses que ele chamou para perto, e foi esses que ele chamou de discípulo, e depois de apóstolos. Sabe por quê? Porque eram homens simples de coração, estavam abertos para receber uma palavra, estavam abertos para serem ministrados, estavam abertos para serem trabalhados e moldados, como o oleiro que dá forma ao barro. Interessante que o Senhor Jesus não chamou para junto de si como discípulo nenhum doutor da lei, nenhum escriba e nenhum fariseu. Pelo contrário, esse grupo ficava o tempo todo buscando uma falha naquilo que Jesus falava ou como ele se comportava, para o criticar, zombar. Mas quando nós fazemos isso, com certeza o espírito que age por trás é o espírito da inveja. O cego Bartimeu, que estava num canto, e quando ele escuta falando que Jesus estava passando, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Um homem simples, que estava ali buscando e clamando, e o Senhor Jesus passando, ele para porque ele ouviu um cego clamando por ele. Ele para ouvir as tuas orações, ele para ouvir o teu clamor. O que queres que eu te faça? Mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam dizer. Mas se você não pode gritar muito alto, porque isso é escândalo. Nós somos muito inteligentes, não preciso gritar. Mas quem precisava do milagre era ele. Quem sabia onde estava doendo era ele. É você que sabe onde está a sua dor. Foi assim também na vida daquela mulher adúltera, quando colocaram ela na presença do Senhor Jesus, querendo apedrejá-la, e o Senhor Jesus olha com aquele olhar de amor, não a condenando, mas a recebendo em seu reino. E a vida daquela mulher é transformada imediatamente. O Deus de milagres, ela estava na frente dele. Ela estava na presença de um Deus que opera maravilhas. Preste atenção, porque ela estava diante desse Deus de milagres, e também quem estava com a pedra na mão estava diante do Deus de milagres. Mas só ela conseguia enxergar o Deus de milagres. Quem está com pedra nas mãos nunca consegue enxergar o Deus de milagres. Quem tem pedra nas mãos nunca consegue enxergar o Deus de milagres. A mulher samaritana na beira de um poço, no livro de João, ela vai tirar água de um poço e de repente alguém está pedindo água para beber. Amados, e é tão interessante ali, porque ela começa a conversar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, falando com ela, e quando ela percebe que ela está diante do Messias, do Filho de Deus, aquela mulher se alegra, ela recebe, ela estava diante do Deus de milagres, e ela creu nisso, tanto é que ela vai e entra na cidade e chama os moradores da cidade. Ei, eu conheci, o Deus de milagres está ali fora, vamos até Ele. E quantas vezes Deus quer se apresentar para você e você duvida? Tanto é que os discípulos que estavam junto não entenderam nada. Por que o mestre até agora não comeu? Não comeu porque ele está operando
Ele está manifestando o poder dele na vida das pessoas. A mulher com fluxo de sangue que rompe no meio da multidão, não estava preocupada com a reputação, com o que iria falar dela, mas ela tinha certeza que se ela tocasse no Deus de milagres, no Deus de promessas, no Deus que abre caminho em pleno deserto, ela seria curada. E essa mulher então ela rompe a multidão e toca na orla do Senhor Jesus. Mas pergunto para você, né, a multidão que estava ali diante do Deus de milagres, e a multidão que estava presente, que estava apertando o Senhor Jesus, a multidão que estava ali diante do Deus de milagres, por que só essa mulher recebeu o milagre? A simplicidade, a humildade e o entendimento que ela precisava de Deus, desesperadamente. Nós precisamos do Senhor desesperadamente, é nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Eu tenho muita dificuldade com aquelas pregações que falam assim, olha, você é lindinho de Jesus, bolachinha do pacote. Eu tenho dificuldade com essas pregações justamente porque desde quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu sou apaixonado por Ele e sei que Ele é tudo na minha vida e é o que eu tenho de mais precioso. Não sou ninguém, simplesmente alcançado pela graça e pela misericórdia dEle. Estava perdido e fui achado. Esse é o Deus de milagres em que eu creio. Essa mulher que entra no banquete sem receber convite, e ela chega aos pés do Senhor Jesus chorando e beijando, quebrando um vaso de alabastro. Ela estava ali aos pés do Deus de milagres, beijando os pés do Deus de milagres, gastando uma fortuna, 300 denários, um ano de salário, nos pés do Senhor Jesus, o Deus de milagres. Mas tinha outros sentados na mesa com o Deus de milagres, mas não ouviam como o Deus de milagres, porque eles estavam ali justamente só para ver quem era Jesus. Quem era esse que estava operando milagres? Quem era esse homem popular no meio da multidão? Mas essa mulher, ela sabia justamente quem estava sentado. Ela sabia justamente que ela estava segurando os pés de um Deus de milagres, do Deus de promessa, do Deus que abre caminho no deserto. E com toda certeza, o bálsamo sendo derramado, o nardo, ela estava justamente com um coração agradecido. Então percebe que pessoas no mesmo ambiente podem experimentar um Deus de milagres e outras não. Pessoas aqui hoje nesse auditório podem experimentar um Deus de milagre e outras não. Pessoas que estão ouvindo a mensagem em casa, seja onde for, do outro lado do planeta, o Deus de milagre te alcança. É assim que Ele opera. Um amigo que estava morto, Ele chama para fora, dizendo, Lázaro, vem para fora. O Deus de milagres. O Deus de milagres. O Deus que quando estava na cruz, morrendo e se entregando por mim, por você, Ele olha para o lado, para aquele criminoso e fala assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, ou seja, aquele criminoso até no último instante da vida dele, teve a oportunidade de conhecer o Deus de milagres, o Deus de promessa, o Deus que abre caminho no deserto. Ele me alcança e Ele te alcança, esse Deus de milagres. Amados, eu estou tentando expressar 10% do que eu experimentei dentro daquele quarto hoje, porque essa palavra que estou anunciando para você, ela vinha como se fosse um filme passando na minha frente. E eu chorava e ouvia essa canção e eu falando assim, é desse Deus que eu creio. Mas eu comecei a chorar porque nós vivemos numa sociedade onde muitos não creem. Vejo que é isso que está faltando para a nossa geração.
É uma simplicidade, uma fé simples como uma de uma criança. Nos achamos grandes demais, conhecedores demais. A fé simples de homens e mulheres que viveram há séculos anteriores, que não tinham acesso à internet, mas que sabiam ir para o monte, que sabiam se ajoelhar. Eles não ficavam cantando aí no meu secretinho, no meu lugarzinho, no meu quartinho. Eles ajoelhavam. Eles colocavam a Bíblia aqui embaixo do braço até a Bíblia ficar marcada. Homens como William Seymour, Charles Finney, homens que foram grandes avivalistas, porque eram homens e mulheres famintos pela presença de Deus, que abriam mão de tudo, que estavam mergulhados em jejum e em oração, estavam mergulhados na leitura da palavra, acreditando em cada promessa e vivendo os princípios da palavra de Deus, e não tentando moldar a Bíblia, tentando moldar os princípios a um padrão carnal. O problema é que muitos hoje pegam a Bíblia e abrem a Bíblia e querem moldar a Bíblia ao seu padrão de vida carnal, e tem que, na verdade, é você que tem que se moldar à palavra de Deus. Tem um livro de Telly Osborne, que se chama Expulsar Demônios e Curar Enfermos, um livro de 400 páginas. E eu lendo esse livro há muitos anos atrás, ele dizia que em determinado momento do ministério dele, ele chamou a esposa dele e falou: a partir de hoje, nós vamos começar a ler aqui o Novo Testamento e acreditando em cada palavra e em cada vírgula. Esse homem teve um ministério quase igual ao do Billy Graham, evangelista em todas as nações, com cruzadas de curas e milagres, porque tomou a decisão de ler a Bíblia e acreditar em cada uma de suas promessas. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas nós estamos duvidando, ou estamos lendo porque alguém pediu ou o pastor está pedindo. Amados, eu vejo que Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós é que mudamos, porque Deus é imutável, Ele continua sendo o mesmo Deus. E hoje eu e você que está em casa, precisamos tomar uma decisão. A decisão se vamos ser conduzidos pela palavra ou pelo que o mundo está pregando aí fora. Se vamos viver pela palavra ou vamos viver com base no nosso intelecto e capacidade humana. Se vamos viver na dependência de Deus, se seremos conduzidos por Ele. Assim como Pedro, se é o Senhor que está aí, deixa eu ir até onde o Senhor está. Deixa que eu vá até onde o Senhor, está. É isso que Ele espera de mim e de você. Ele está ali de braços abertos, mas quer que você tome uma decisão. Ser conduzido pela palavra de Deus. Deixar que a luz de Cristo brilhe em mim, lá na escuridão, lá nos porões da tua alma. Acender as luzes de cada espaço do teu ser, naqueles quartinhos fechados, naquelas portas fechadas, acender a luz e ver o que está lá dentro. Porque talvez tem portas trancadas aonde ninguém entra. Nessa noite Deus está falando: deixa eu acender a luz desse quarto. Deixa que as trevas sejam dissipadas, ou seja, deixa a luz de Cristo brilhar em mim e através de mim. Que a luz de Cristo brilhe em você e através de você, para que outros possam ver Cristo através da sua vida. Aleluia. É em nome do Senhor Jesus, e receber a provisão dEle todos os dias. Todos os dias o Senhor nos alimenta. Todo dia Ele prepara uma mesa para nós, Ele prepara um banquete. Mas muitas vezes murmuramos e reclamamos, e não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo.
não conseguimos ver os milagres que Ele já fez em nossa vida, da onde Ele nos tirou, porque muitas vezes estamos, tão focados em coisas terríveis, que não conseguimos enxergar a mesa que Ele preparou para nós. Mas todos os dias Ele prepara uma mesa para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Então que hoje, nesta noite agora, que as amarras caem por terra. Em nome de Jesus, que as amarras da religiosidade. O que são amarras da religiosidade? Pastor, eu já conheço essa palavra. Pastor, eu já tenho tantos anos de crente. Pastor, eu já subi no monte. Pastor, eu já fiz isso. Pastor, e agora? Qual é a novidade de vida que você está vivendo? Qual é a experiência de Deus que você tem agora? Qual é a experiência de Deus que você teve hoje? É viver em novidade de vida. É lançar mão daquela reputação. Mas se eu começar a chorar, e se eu começar a orar alto, e se de repente eu me ajoelhar aqui na frente, o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa. Não importa, o que eu quero mais de Deus. Eu quero esse Deus de milagres, eu quero esse Deus de promessas na minha vida, eu quero esse Deus que abre caminho no deserto. É abrir a mão das amarras da intelectualidade. Está na moda se achar intelectual, está na moda, acreditar, ou propagar até mesmo que Deus não existe. Alguns acham que isso é culto, inteligente. Não sabe a ignorância onde está. Que essa intelectualidade que muitas vezes nos afastam de Deus e que nos torna autossuficiente, caiam por terra em nome de Jesus, que possamos ser totalmente dependentes do Senhor, que essas fortalezas mentais sejam quebradas em nome de Jesus, que todo o coração endurecido, petrificado, seja quebrado nessa noite, para que você possa experimentar esse Deus de milagres na tua vida. Em nome de Jesus, que essas amarras caiam por terra. Só assim nós poderemos experimentar um Deus de milagres, um Deus de promessas e o Deus que abre caminho no deserto. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Você também que está em casa. Em nome do Senhor Jesus, aqui na igreja ou em casa ou no trabalho, se for possível, coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos. Estou te pedindo isso justamente para que o Espírito de Deus fale contigo, para que você possa olhar para Ele, para que Ele possa te revelar a sua grandeza e o seu poder. Ribanassori andarabasheri andaramanashori andarabashori andaramanaias. Rebalamanassori ricantaralabashori andarabasheri andaramanaias. O que o Espírito Santo de Deus está falando contigo agora? Ele está falando ao teu coração. O que Ele está dizendo para você aí na tua casa? Você é aquela mulher que rompe a multidão ou é aqueles que apertam Jesus? Você é o Pedro que se atira ao mar ou aqueles que ficam dentro do barco? Você é aquele que sobe no alto de uma árvore ou é aquele que fica lá embaixo, acusando e julgando quando ele entrou na casa desse homem? Você é aquele que foi chamado como um dos discípulos ou é aquele que está lá dentro dos templos com a sua religiosidade, farisaísmo? Você é aquele que acredita que mesmo que esteja morto há 4 dias, Ele pode te levantar? Mesmo que a tua fé morreu e as esperanças também, Ele pode ressuscitar? Ou é aquele que está lá do lado de fora dizendo, coitado? Você é aquele que no jantar se dobra aos pés do Senhor e entrega tudo o que tem aos pés dele? Ou é aquele que está sentado em volta da mesa? Quem é você diante do Senhor? Você é como aquela mulher que foi lançada aos pés do Senhor Jesus?
ou aquele que está com a pedra na mão para lançar. O Deus de milagres está em toda a história. O Deus de milagre é a própria eternidade. E é o Deus que operou nos dias de Abraão, nos dias de Noé, e que está operando aqui neste lugar nessa noite. E eu creio que nesse momento de crise, de pandemia, é aí que Ele quer se revelar como um Deus de poder. Oh, Riandorabasheri Andaramanaias. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Adore, igreja, aí na sua casa, no seu trabalho. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre vidas que estão aqui. Ore, ore, glorifique o nome do Senhor. Hoje é o teu dia. Ori andarabasheri andarabashori andarabasheri andaramanassori andaramanais. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Profetizo sobre a tua vida um novo tempo. Profetizo na tua vida novidade de vida. Novidade de vida. Promessas que foram engavetadas, promessas que foram enterradas, vem para a luz, vem para a luz. Ori andarabashori andarabashori andarabasheri andaramanais. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Ribalabashori andarabashori andaramanais. Em nome do Senhor Jesus, que todo aprisionamento da mente seja quebrado, que toda dureza de coração seja quebrada, que toda cegueira espiritual caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus vivo, sopra, 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 sopra. Sopra, sopra, sopra. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem e tomam posse essa palavra? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio nesse Deus de milagres, de promessas e que abre caminho